Só judeus, irmãos? Havia também os gentios. Não quer dizer, irmãos, que eles faziam isso somente na sinagoga. Mas eu quero que vocês peguem com vocês em Atos, por favor. Atos, capítulo 16. É lógico que aqui não é dentro do próprio texto proposto para hoje. Ok? É só vocês ver quando eles aproveitavam algumas situações específicas. Os apóstolos faziam isso. Os irmãos acharam Atos capítulo 16? Isso foi falado na semana passada quando se trata, por exemplo, do Evangelho chega à Europa. Mas quero um pedacinho para vocês desse texto aqui, ó, versículo 11. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles, dali para Filipos, a cidade mais importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Permanecemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e sentamos e assentados falamos às mulheres que ali se reuniram. Onde eles falam aqui da palavra de Deus? A margem do rio. Quer dizer, eles não falavam só nas sinagogas, mas falavam também no local que eles achavam apropriado. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Qual o melhor lugar para falar de Deus? Todos os lugares. Qual o meu lugar? Vai, meu amado, qual é o melhor lugar, gente? O melhor lugar é o lugar onde você está. Amém? Só que haverá momentos que você pode estar indo a uma sinagoga. E como se trata, por exemplo, mas eu sei que não é o ponto aqui nesse instante, mas eu estava lá no estado do Espírito Santo. É isso mesmo? Estado do Espírito Santo. E eu tive acesso a uma lição bíblica de uma outra denominação. E quando eu tive acesso à lição bíblica, eu percebi o quanto era errado o assunto que eles iam passar. E eu pensei, eu vou lá. Eu vou na sinagoga deles, ou seja, eu vou no templo deles. Eu vou participar do estudo com eles. Eu não fui lá para debater, mas fui lá para conversar com eles. Aí eu orei a Deus, estudei a lição deles a semana inteira. E no domingo de manhã eu fui lá na sinagoga deles, ou no templo deles. Quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebido. Só que eles não sabiam quem eu era e nem o que eu estava fazendo lá. Eu sentei no último banco da igreja. Alguém me conhecia do bairro e tal, me cumprimentou. E quando eu comecei a escola bíblica, eles dividiam as praças. E lá onde eu estava, eu fiquei. E como a galeria é muito grande, a galeria dá uma volta à igreja toda. Aí dali, assim, eu estava sentado, eu vi alguém no canto de cá me chamando. Tem agora que me chamou, agora eu vou, né? Agora eu vou sentar na classe bíblica. Quando eu sentei lá, me perguntaram: onde o irmão é? Eu veio, irmão, assim, do outro ministério, a gente dá a Bíblia com vocês. Amém, irmão, seja bem-vindo. Aí, na sequência, quando ia começar o estudo, o irmão perguntou para mim de qual igreja eu era. Aí eu citei para ele de onde eu era. E eu fui direto ao ponto, irmãos. Olha, eu não concordo muito bem com o que vocês pensam, e eu vou estudar com vocês. Aí já perceberam que tinha alguém lá para encrencar o negócio. Mas eu não fui debater. Eu aproveitei uma oportunidade que Deus me permitiu. Ao sentar com eles, eu percebi algo sério, irmãos. Aqui que eu tento fazer com vocês aqui, irmãos, é usar a Bíblia. Lá o professor não usava a Bíblia, ele só usava a lição bíblica. E eu falei, irmão, usa a lição. Eu falei, não precisa usar a lição. Na lição tem, não precisa usar a Bíblia, a lição tem tudo. Eu esperei. Quando chegou no final, para resumir, o professor ficou para trás do grupo. E eu falei, irmão, está errado o ponto que vocês ensinaram. E o professor falou assim: vai falar com o pastor.
Só que ele não sabia que também era pastor. Não apresentei como pastor. Falei, tá bom, vou falar como pastor. Mas já achou que eu não ia falar, não. Sentei no cantinho de novo, quando o pastor deu a bênção apostólica, eu fui lá no culto falar como pastor. Falei com o pastor, e o pastor falou assim, é uma coisa muito séria. Falei, amém. No final vai cumprir outra vez. Resumindo, irmãos, eu não vou dizer para você que eu falei, Tiago, vai lá. Só que tem um detalhe, é muito fácil você defender uma fé aqui, quando todo mundo fala o que você pensa, como você quer falar. Lá não. E agora, se você não vai lá, quem é que vai? Quem é que vai, irmãos? Quem é que vai falar a verdade onde a verdade não é falada? Quem é que vai, irmãos, falar a verdade? Só sou enviado por Deus. E nós somos enviados a falar a verdade ou não? Mas enviados para onde? Vê que é uma coisa complicada? Enviados para onde? E esse é o ponto aqui. Então a igreja, ela tinha uma missão, ela usou de estratégia, mas ela não usou de estratégia para camuflar a mensagem, mas para falar de uma forma sábia a palavra de Deus. Amém? Eles chegaram na sinagoga. Olha lá, por favor, o capítulo 16 ainda, de Atos dos Apóstolos. Ok, irmãos? Olha, resumindo, quando eu falei 16, mas por favor, irmãos, é o capítulo, deixa eu confirmar aqui. Deixa eu só confirmar aqui o que eu citei para vocês. Capítulo 13. Eles iam na sinagoga, mas olha o capítulo 13. Eles iam na sinagoga dos judeus, capítulo 13. E quando eles chegaram lá, na cidade de Tessalônica, eles foram para a sinagoga. E isso eles faziam em cada cidade. Olha o capítulo 13, olha o versículo 42. Alguém leia, 13 e 42. Quando ia sair, rogava-lhe que eles repreendissem essas palavras dos sábios o seguinte. Ó, quando eles saíram da onde? Da sinagoga. Então no sábado seguinte eles voltaram para a sinagoga. Para falar com quem? Para falar com aqueles que lá estavam congregando. Amém, irmãos? Voltando ao tema de hoje. Quando acontece lá na cidade de Tessalônica a inflamação, olha lá na lição bíblica, irmãos, a página 58, ó. Inflamados de inveja, os judeus resistentes à mensagem incitaram o povo. Olha bem, o que acontece aí? Ó? Incitaram o povo da cidade contra Paulo e Silas. Eles foram bem recebidos lá em Tessalônica? Foram bem recebidos? Não por todos. Isso é um desafio para eles. Apesar de usar de estratégia, ir para a sinagoga, eles não foram bem recebidos por todos. Havia o quê? Havia inveja por parte dos judeus. Amém, irmãos? Havia inveja por parte dos judeus. Eles deixaram de pregar? Não, continuaram pregando. Foram para onde depois? Foram para Bereia. Abra o Atos 17, por favor. Atos 17. Olha o versículo 5, alguém lê, Atos 17, 5, sobre a inveja dos judeus. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos e os invadiram, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa dos procuravam tirá-los para junto do povo. Olha só, eles estavam lá pregando a palavra. Aí os judeus invejosos fizeram o quê? Incitaram o povo contra eles. Amém, irmãos? Olha bem, pregar a verdade, irmãos, é bom? Sim ou não? Mas é um desafio.
Porque quando você prega a verdade, pode ser que 4, 5, 6, 10 entendam e aceitem. Mas pode ser que 50 não aceitem a verdade. Lá no estado do Rio de Janeiro, eu fiquei muito conhecido no Rio de Janeiro, que eu usei muita bicicleta no Rio de Janeiro. Então, assim, eu tinha amizade com um certo irmão da igreja lá do Rio, e as pessoas me confundiam com esse irmão. E depois entenderam que eu não era esse irmão, mas no caso eu fiquei conhecido como irmão desse irmão que é fotógrafo. Onde eu passava, ele já sabia que era irmão do presbítero Manuel de Jesus, que vocês um dia, se permitir, vão conhecer. Então eu usei de muita estratégia pela permissão de Deus. E lá tinha uma barbearia que todas as vezes que eu pudesse eu parava lá. E qual era o meu propósito lá? Eu gosto um pouco de cantar, né? Então eu pegava o violão lá do irmão, cantava e logo começava a falar da palavra nessa barbearia. E um dia, eu na rua, passando com a minha bicicletinha, um dos irmãos lá que frequentava a barbearia me parou e mexeu com a minha fé doutrinária. E ele falou assim: pastor Tiago, eu tenho certeza assim sobre tal assunto. Eu olhei para ele e falei: irmão, você tem certeza? Tem. Falei: vamos para a barbearia. Vamos para lá. Eu entrei na barbearia, falei: vamos pegar a Bíblia, vamos ler agora a Bíblia. Quando ele leu a Bíblia, falei: irmão, olha o que você acabou de falar. Ou seja, ele quis debater a minha fé usando um conceito todo dele. E eu usei somente a palavra para poder caber que ele estava errado. Eu só não estou tendo aqui detalhes para o assunto, porque não é tempo agora. Mas quando você fala a verdade, não é tão simples assim. Eu parei numa sapataria, lá no estado do Rio de Janeiro, num lugar que eu nunca tinha ido. E lá no meio, lá tinha uma Bíblia, na sapataria. Quando eu falei da Bíblia, para você é cristão? Eu falei: sou. Perguntou de qual igreja eu era. Quando eu falei da igreja que era, ele falou: aquela igreja aqui. Eu falei: vamos ler a Bíblia. Peguei a Bíblia e sempre ó, está aqui, ó. Ele: pastor, ô irmão, eu não sabia não. Eu não sabia disso. Resumindo, todas as vezes que eu passava lá, eu dava uma paradinha. E se eu passasse muito rápido, mas não vai ler a Bíblia hoje. Você tem que aproveitar a estratégia. Você tem que aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Por mais fora que você seja, por mais fora que eu seja, aproveite a oportunidade. A única maneira, irmãos, do mundo ser salvo é conhecendo a verdade. Não é conhecendo a religião, é só conhecendo a verdade. O Zap que vocês têm aí, tá? O mundo de vocês tem o Zap. Eu quase tirei o meu nome de um grupo que foi feito. Eu quase tirei, eu não vou tirar não. Esse grupo que fizeram aí é um grupo que tem promessistas, e eu não sei de onde mais, né, de outros ministérios, de todo lado do Brasil. Porto Alegre, Minas Gerais, interior de São Paulo, e Paraná e outros mais. Nesse grupo, por exemplo, ontem, eu coloquei uma mensagem lá. E alguém já me conhece no grupo, não pode dar onde é esse alguém. Ao colocar a mensagem no grupo, a pessoa rapidamente falou assim: pastor Tiago, eu estava lendo a Bíblia sobre tal texto quase agora, e você coloca esse pensamento aqui agora no nosso grupo. Ou seja, é uma estratégia usar o Zap ou não, irmãos? Mas o que você está fazendo com o seu Zap? O que você está fazendo com o seu Face? Está fazendo o que através deles? Você anda falando no Face. Quando eles chegarem em Bereia, olha o texto aí de Atos 17. Olha lá, versículo 11. Alguém lê Atos 17, 11. Estes foram mais novos do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras,
Ele chega em Bereia e encontra um grupo que recebe a palavra, mas não só recebe a palavra, é um grupo que examina a palavra. Mas por que esse texto é escrito? Porque eles foram para Bereia, amém? Lá eles compartilharam a palavra. Então eles usaram a estratégia, mas a ideia é sempre a mesma, é compartilhar a palavra. E aquele grupo examinava a palavra. Eles examinaram. Numa cidade lá do Rio, tem uma irmã que trabalhava numa certa casa de família. Minha esposa foi comigo nessa casa e tinha uma senhora lá com câncer. Aí a irmã falou assim: pastor Tiago, você pode ir nessa casa? Foi assim que Deus me permitiu, eu vou. Aí eu pensei, o que eu vou fazer nessa casa? Eu não vou lá só para orar para essa pessoa. Eu vou entrar no segundo assunto, tá, irmãos? Eu vou entrar no segundo assunto nesse ponto aqui. Qual é o próximo tópico aí? Ele estava onde? Ele foi para Atenas. Não é Atenas o próximo ponto? Então guarde isso. Quando cheguei nessa casa, eu fui lá com o propósito de compartilhar a palavra. Mas a pessoa queria que eu fosse orar por ela. Ela queria cura, ela queria a bênção da parte de Deus. E eu creio que Deus pode ter curado, não que tenha o tempo todo. Mas eu não podia só orar por ela. Eu precisaria falar da verdade para ela. Quando eu cheguei lá, que eu fiz a primeira oração, ela terminou a oração dela comigo, fazendo o sinal da cruz. Por causa da tradição religiosa dela. Se eu não tomasse cuidado, eu já ia descer a lenha nela. Olha, quando Paulo chega em Atenas e o povo está cultuando a outros deuses. O povo cultuava todos os deuses. O texto pedido pelo nosso irmão amigo. Eles cultuavam até o Deus que eles não conheciam. É como se eles colocassem um altar assim, ó. Talvez tenha um Deus que a gente não conheça. Então, por via das dúvidas, vamos fazer um altar aqui. Quando Paulo chega lá, ele olhou para todos os altares. E ao olhar para todos os altares, qual é a estratégia dele? É falar do Deus que eles não conheciam. Não é criticar o altar deles. Isso é muito sério. Muitas vezes a primeira coisa que eu quero fazer é tirar o altar dos falsos ídolos e não plantar o Deus verdadeiro no coração deles. Isso é muito sério. Ao chegar na casa daquela mulher, tinha um monte de imagem de escultura lá, irmãos. Irmãos, a imagem de escultura pode fazer alguma coisa? Sim ou não? Não. O inimigo pode usá-la? Pode. Então, qual o grande problema? O grande problema não é a imagem em si. Não é que é certo fazer, a Bíblia é proíbe e pronto. Só que quando você chega num lugar desse, precisa ter estratégia, sabedoria. O grande problema não é a própria imagem em si, mas é o que o inimigo tenta fazer através daquela imagem. Então, se você não entrar com a verdade, que é falando da pessoa sobre o Deus que ela não conhece, você pode até conseguir tirar a imagem, mas você não tira a fé que ela tem. Isso é muito sério. Tirar a imagem é fácil, tirar a fé não. A fé vem? Ouvir o quê? Não é ao tirar a imagem. Ao tirar a imagem não vem a fé. Você precisa pregar a verdade. Quando eu cheguei nessa casa, então, eu comecei a falar da verdade com ela. E eu peguei o catecismo, e eu acho que eu já falei com você sobre esse ponto. E estrategicamente, estou usando essa palavra para a lição, eu usei um assunto para mexer com o coração dela pela graça de Deus. Qual assunto que eu usei? Foi a concepção imaculada de Maria. Se você não sabe, no catecismo tem a doutrina que Maria nasceu sem o pecado original. E ela falou: é verdade, eu sei disso, o Pai nos ensinou isso. E eu falei: mas a Bíblia diz o quê? Resumindo, a irmã que lá congregava, ou seja, lá trabalhava, falou assim: pastor, ela está tirando as imagens aos poucos. Eu não pude continuar naquela casa. Quem é que Deus usou para continuar? Eu não sei. Eu estou aqui hoje. Mas você precisa, você sabe. Quando Paulo chega em Atenas, irmãos, qual é o resultado que ele vai ter? A Bíblia não fala do resultado geral.
Mas abra Atos 17, se você fechou a Bíblia. Olha o que está escrito em Atos 17. O nosso irmão me leu o versículo 23. Alguém lê de novo? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, esse pois que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha bem, vocês falam do Deus que vocês não conhecem. É esse Deus que vocês estão adorando sem conhecer que eu anuncio a vocês. Só que ele não para aí. Olha o versículo 24. O Deus que fez e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens como os que necessitam de alguma coisa, porque ele mesmo é que dá a vida, dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas. Ele vai falar do Deus Criador. Se ele fosse falar do ídolo, somente do ídolo em si, abram Jeremias. Jeremias 10. Se vê que você pode usar de estratégia para iniciar a pregação, hein? Gerar a fé, e depois você entra com mais detalhes no ensino. Amém, irmãos? Vamos a Atos, ou seja, Jeremias 17, versículo 2. Assim diz quem? Não aprendais o caminho das nações. Os irmãos acharam? Jeremias 10, versículo 2. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, embora com eles se atemorizem as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, cortam do bosque o madeiro, e o artífice o lavra com um cinzel, com prata e com ouro o enfeite, com pregos e com martelos o firmam, para que não se movam. Como o espantalho num pepinal, não podem falar, necessita de quem os leve. Quem tem atos? Esse Deus assim, não, Deus que nós servimos não é assim. Ele não vai trabalhar para cá pela mão dos homens. O texto continua: não tenhas receio deles, não podem fazer o mal, nem podem fazer o bem. Mas em vez de falar dos ídolos, ele fala de quem? Do Deus que eles não conheciam. Paulo fala de quem? Do Criador dos céus e da terra. Amém, irmãos? Então, quando Paulo utiliza o santuário, ele aproveita para falar de algo que vai gerar fé em quem vai ouvir. Amém, irmãos? E talvez a gente fique pensando assim: vou falar tudo de uma vez. Irmãos, se um dia eu fosse falar para vocês tudo de uma vez que eu já aprendi, vocês estavam perdidos. Eu não vou conseguir falar para vocês tudo que eu aprendi de uma vez. Não dá para. Não que eu sei tudo, mas eu aprendi muita coisa nesse tempo. Agora vamos lá. Vou falar com vocês 10 horas, direto. Ninguém vai sair no banco, todo mundo quietinho, vai me ouvir 10 horas. Quando terminar o assunto, será que vocês vão lembrar o que eu comecei? A capacidade de absorção do ser humano, segundo os estrategistas, segundo os especialistas estão dizendo, é de 1 hora. 1 hora de conversa, a capacidade de guardar e compreender é maior. 1 hora. Imagine 10 horas, Você fala 1 hora, dá para entender bem. Mas você fala 10 horas, ele vai ouvir tanta coisa que daqui a pouco não vai lembrar nem onde começou. Ele só sabe que ouviu, mas ele não vai entender. Amém?
Então, quando Paulo fala do Deus desconhecido, não quer dizer que ele parou ali. Volta em Atos 17. Os irmãos acharam? Amém. Olha o que ele vai dizer desse Deus para o povo que está lá na Grécia, Atenas. Versículo 28. Alguém leu 28? Hoje vivemos, nos movemos e existimos como alguns dos nossos colegas descendentes, e nele também somos geração. Olha, o que ele vai dizer aqui, ó. Que nele vivemos e nele. Olha bem, irmãos. Ó, nele vivemos e nele nos movemos e existimos. Traduzindo o texto, é nele que nós vivemos, é nele que nós existimos. Quer dizer, ele está o quê? Ele está propagando Deus desconhecido, o Deus que não é movido por mãos humanas. Ele está propagando isso. Amém, irmãos? O texto vai continuar. 29. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja o quê? Semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, pela arte e imaginação de quem? Dos homens. Você vê que ele continua falando, mas qual é a estratégia? É divulgar Deus. Em vez de começar a falar da prata e do ouro, ele fala do Criador. Amém, irmãos? Ele fala de onde está a nossa vida. Agora, irmãos, para fechar sobre a questão do ídolo, se o Paulo fosse falar sobre os ídolos da forma que a Bíblia diz lá no começo, ele rasgaria muitas coisas aqui. Falei com muitas coisas, mudaria muitas coisas, porque é a sua fala. Muitas vezes, se eu e você não estivermos atentos, a gente não vai perceber. Eu falava essa noite do meu lado, alguns irmãos estiveram lá, sobre a ação maligna. O presbítero Marcos do Taia estava em casa essa noite, e aí ele falava um pouquinho sobre o ateu. O ateu, na realidade, é uma pessoa que tem um conceito de crença. E muitas vezes eu olho para o ateu e o rejeito automaticamente, porque ele é ateu, em vez de usar de estratégia para poder alcançá-lo. Então, só que eu tenho que entender que por trás do ateu existe o que? Por exemplo, irmãos, abra 2 Coríntios capítulo 4. Por trás do ateu existe o que? Eu li esse texto essa noite no meu lar, e quero que vocês abram 2 Coríntios capítulo 4. Os irmãos acharam? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Alguém leu 3? Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. Ele está dizendo nesse versículo aí que o evangelho está encoberto para algumas pessoas. E ele está dizendo nesse versículo 3 que as pessoas estão se perdendo. Agora, por que está encoberto? Olha o versículo 4. Versículo 4. Os quais o Deus de século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deu para entender? Quer dizer, o Deus desse século cegou o quê? O entendimento. Então o problema do ateu não é simplesmente uma questão cultural, é uma questão espiritual. E se eu não tiver paciência, se eu não tiver sabedoria, se eu não usar de estratégia e dar tempo ao tempo, o que eu faço com o ateu? Mais alto?